Sejam bem-vindos ao episódio 2 de mais um EdPod, o podcast educacional. Eu sou Christian Aranha, doutor em Inteligência Artificial, e tenho aqui ao meu lado Luísa Martins, que trouxe pra gente um livro, O Monge Executivo, um best-seller. Fala um pouquinho pra gente, Luísa, um best-seller que muita gente já leu, tenho certeza que você já deve ter lido, ou não, né, Luísa? Fala um pouco pra gente. Não, a gente sabe que foi um best-seller há muito tempo, ele fez uma virada de chave em relação ao tema de liderança, mas eu acho que recentemente as pessoas não têm tanto contato com esse livro, não. Mas vale reler, quem ainda não leu, eu sugiro muito que leia. Continua sugerindo a leitura? Continua sugerindo. Mesmo sendo bem antigo? Continua sugerindo, ela é muito importante. Talvez com a história do livro, quando a gente for conversando aqui, algumas pessoas vão se identificar na situação do executivo. Então, olha só, gente, o podcast aqui funciona mais ou menos assim. Eu não li o livro, eu sei por alto mais ou menos o que se fala, mas a Luísa leu e ela vai trazer pra gente meio que um resumo, obviamente, porque o livro é grande. Parece que o livro tem uma historinha sobre um cara, um monge e tal, e dentro dessa historinha tem alguns ensinamentos. E a gente vai fazer isso, ela vai trazer essa narrativa, essa história pra vocês conhecerem o livro, aproveitando pra dizer, tem spoilers aqui, quem não leu e, tipo, sabe, é que nem filme, tem gente, será que livro é que nem filme, assim? Tipo, não fala porque eu quero ler e não posso saber o final. Às vezes, sim, tem gente que acha isso? Tem. Eu dei spoiler pra filme, mas spoiler pra livro eu não tenho problema nenhum, porque afinal de contas a gente tá falando de conhecimento aqui, tá? Então a Luísa vai contar um pouquinho pra gente e eu, obviamente, vou criticar em cima e vou passar a atualizar os conhecimentos, colocar novos conhecimentos junto com a Luísa. Então fala pra gente, Luísa, eu vou mostrar pro pessoal aqui de novo, ó, aqui ó, gente, o livro é esse aqui, disponível em quase todas as livrarias, já deve ter vendido pelo menos 1 milhão de cópias, com certeza. Tranquilamente, né? Fácil, né? É. E é um dos... 37 milhões, 3,7 milhões. Exato. Exato. 3,7 milhões. Por isso é o livro que eu escolhi também. A Luísa já tinha falado dele, mas eu escolhi também para ser o segundo episódio, porque, né? Porque é melhor a gente pegar, por enquanto, livros mais conhecidos do que entrar, de repente, na repemboca da parafuseta de uma área que ninguém entende nada. O podcast está começando, temos que falar sobre temas populares, não é isso? Então, Luísa, eu vou passar o bastão para você e conta pra gente um pouco sobre o que é isso. Quer contar um pouquinho da historinha? Quero contar um pouquinho da historinha, porque a historinha é o que faz, assim, é o que dá o chamariz, né? Conta a história de um executivo. Trabalhava numa fábrica, ele era um diretor de fábrica, não lembro exatamente qual era o cargo, mas ele tinha um cargo de liderança, ele era casado e tinha 2 filhos. E começa a dar problema no relacionamento dele com o filho adolescente. E logo depois, em seguida, começa a dar problema no casamento dele. Com a mulher. E ele usava muito o trabalho como, bom, aqui é onde eu consigo me sentir realizado. E daqui a pouco começou a ter problema na fábrica também. Teve um movimento sindical, teve uma série de coisas, e ele começou a perder um pouco o sentido de o que eu tô fazendo aqui. Quantos anos ele tinha de relacionamento com a mulher? Porque reza a lenda que 7 anos de relacionamento, de casamento, começa a dar problema. Não, tinha uns né? 20 anos de casamento já. Então, era no passado dava adolescentes, mais. Né? Exato. E ele começa, a esposa é psicóloga, sugere que ele vai fazer um retiro espiritual. Eles são protestantes, sugere que ele vai fazer um retiro. E ele nunca foi muito religioso, ele ia pra igreja de vez em quando, participava Pô, mas o que eu vou fazer num retiro religioso, num retiro espiritual, com um monte de monge? Ou seja, teoricamente, o que eu imagino que ele deve ter pensado, né? Porque eu já fui um pouco executivo, né? Na minha vida, empreendedor e tal, startup. O que eu pensaria se fosse ele nesse momento? É exatamente o oposto do que é a minha vida, não é isso? Acho que exatamente, é o oposto do que é a vida dele, e não só isso, ele sempre foi uma pessoa muito pragmática. Então, a religião pra ele era alguma coisa que vinha da família, mas não tinha a relação com ele de afeto, de cuidado, sei lá, a religião não tava num lugarzinho especial pra ele. E ele achava que aquilo tudo era uma loucura. Mas a alternativa era, o filho dele, ele tinha tido uma briga homérica com o filho, e a esposa falou, ou você vai, ou a gente se separa. Ele, bom. Então, o ou vai ou racha foi complicado, ele falou, então tá bom, então eu vou. E na hora da inscrição... Mas, tipo, deve ter sido um motim, né? A família, a mãe se juntou com o filho, todo mundo, né? Sentou na sala e falou assim, pai, ou você vai... Ou você vai, ou você vai. Acabou o amor. Exato, exatamente. Então tá. E aí, lá pelas tantas, ele foi se inscrever e descobriu que nesse lugar, nesse mosteiro, tinha um outro grande executivo, Len Hoffman,
que dá nome. E esse grande executivo tinha aberto mão, tinha feito várias transformações dentro de empresas que estavam quebrando, com vários conflitos e tal. Peraí, dá nome no sentido de que pode ser uma história real, isso? Não, né? não existe. Lennon Hoffman existe. Mas essa real. história é viagem, né? Ele não tava lá. Não, ele é um monge. Ele é um monge, né? Hoffman? É, então é um cara, uma referência do mundo real. É, referência no mundo real. Ah, tá. E ele descobre que o Lennon Hoffman tá nesse mosteiro e que tá como monge. Ele falou, bom, esse cara, com esse cara eu consigo me identificar. Se ele tá lá, então, né? Então pode significa ser que tem alguma coisa ali. que talvez eu possa aprender com ele, porque o cara é genial, ele foi genial como executivo e tal. Ele admirava muito o Lennon Hoffman. Uhum. E quando ele foi pro mosteiro, ele não tava achando que ia dar em nada, ele tava só esperando pra conversar com esse cara. Não tava preocupado, ele, 5 cerimônias religiosas por dia. Como é que eu vou dar conta de 5 cerimônias religiosas por dia? E a primeira começava às 5:30 da manhã. E aí, sei lá, tem que meditar essas coisas, né? Não, tinha culto, cânticos e... Então, imagino eu, tudo que é o oposto de um executivo hoje. O executivo hoje, eu imagino, deve ser na maior adrenalina, todo dia, telefone, tendo que tomar decisão, não sei o que lá, ansiedade no pico, de repente o cara vai ficar... Durante horas do dia. E tinha, dentro desse retiro, tinha uma aula de liderança, tá? E era essa aula que, em princípio, ele iria participar, que pra ele era importante, que fazia parte do conjunto que talvez fosse bacana. Quando ele chega no mosteiro, ele fala assim, olha, eu quero um quarto sozinho, tá? Suíte VIP, por favor. Suíte VIP, por favor, porque eu preciso trabalhar e eu não quero incomodar a pessoa que vai estar junto comigo no retiro. Qual é a senha do Wi-Fi? E aí chega, aí o rapaz responde pra ele dizendo, olha, infelizmente, a gente não tem quarto sozinho, porque tem uma pessoa que precisa ficar sozinha, que se não me engano era um general, mas você vai ficar com uma outra pessoa dentro do quarto, que se eu não me engano, ele era pastor, ele era pregador, enfim. Não lembro exatamente qual era a pessoa dali. Ele ia ficar com uma pessoa. Chegou lá, a pessoa tava dormindo, ele sentou no lugarzinho dele e tal, foi pra primeira cerimônia no dia seguinte, pro primeiro culto, de manhã cedo, teve maior dificuldade de acordar. Ele, na verdade, ele colocou o despertador dizendo assim, só por desencargo de consciência, mas eu não vou não. Só que ele botou o despertador tocou, ele deitou de novo e se sentiu culpado. Ele falou, porra, eu vou. Né? Não, eu vou. Aí lembra do filho, lembra da mulher. Exato. Aí, não, eu vou. Aí foi. Quando ele voltou pro quarto, ele descobre que tinha alguém consertando a pia. Ele, na inscrição, ele tinha dito que ele queria conhecer o Lennon Hoffman. Quando ele chegou, tinha alguém consertando a pia dele. E a pessoa se apresentou. Olá, eu sou o Simeão, que era o nome de monge que o Lennon Hoffman tinha adotado. Essa parte é uma das partes famosas do livro, né? Essa parte eu lembro. Tem mais coisa sensacional, porque essa, pra mim, foi uma das que mais marcou na história. Não é que isso? tem muitas paradas, tem muitas partes assim? Muito boas. Então tá, se forem muitas, a gente vai ter que sintetizar, porque essa parte que eu lembro que marcou pra mim, era o que era a lição nesse momento, que ele começa a dar. De que um executivo top, não sei o que lá, qual é a característica importante? É ser humilde, né? É ser humilde. É ser trabalhador e tal. Mas tem uma série, dentro dessa questão da humildade, ele começa a quebrar alguns paradigmas que são muito fortes, né? Dessa questão do que significa liderado, o que significa estar à frente de pessoas. Então, é isso que a gente tem que discutir principalmente aqui. Uhum. Mas, pelo que eu entendi, estranhamente, o modelo educacional do livro, eu acho que quebrou esse paradigma pra mim, assim, que é o seguinte... Ao invés de você achar que você vai acordar e vai ir pra aula e tudo mais, e vai aprender o conteúdo ali na aula, na verdade, a aula começou ali. A aula começou né? ali. A aula começou ali. Antes da aula, né? Que é quando o monge entra pra consertar a pia. Essa... Eu achava que era privada que ele consertava, uma coisa mais tosca ainda. E, assim, o interessante é que no diálogo, e o legal da retórica do livro, ele conhece o Lennon Hoffman ali. Uhum. O primeiro diálogo é de um executivo ansioso que não deixa nem o Lennon Hoffman terminar de falar algumas coisas. Não, tá bom. Uhum. Ele começa a atropelar e o Simeão, né? Que agora tá com o nome de Simeão. Ele deixa o executivo falar, ele deixa o John falar e pacientemente vai dialogando e vai transformando essa conversa que os dois têm. Uhum. Mas tudo bem, eles marcam de se encontrar todo dia antes do culto. E são as conversas das orientações mais diretivas, além das aulas que eles tinham de manhã e de tarde sobre esse conceito de liderança. Então, no final das contas, ele acaba ganhando um super mentor lá. Um super mentor. E outra coisa genial do livro é que eles colocam figuras que são figuras muito
com personalidades muito fechadas. Então tem um sargento, que é uma pessoa durona, um sargento antigão, poder, command and control. Super reacionário, não tem atrocidade? Exatamente. Fala... Tem uma diretora de escola, tem uma treinadora e tem uma outra pessoa que é... Eu vou lembrar daqui a pouco. O pregador, que tá com ele dentro do quarto. Então, são essas 5 pessoas participando desse curso e interagindo e dialogando, trocando sobre a temática de liderança a partir dos princípios peraí. Esses aí são os alunos, os né? alunos, os alunos. Os colegas dele, né? Os colegas dele. Que tem como professor o Simeão, não é isso? O Simeão. O Simeão é o professor em si. É o Led Hoffman, Entendi. Então, acho que esse é o grande primeiro choque do livro, né? Tipo, o cara vem... Eu lembro disso, eu li por alto o livro, né? Então eu lembro que ele tá no quarto, aí ele manda, na minha cabeça, ele tinha dado um problema à privada, ele mandou consertar a privada, e aí vem um cara e ele trata assim como funcionário do negócio, né? Na minha cabeça. Aí ele chega na sala de aula, tipo, é o funcionário humilde que consertou a privada dele, que é o professor fodão, entendeu, né? Uhum. E aí começa, acho que as primeiras lições de liderança e tudo mais. E ele vai comparar o perfil dele com essas outras outras pessoas. E imagina o seguinte, né? Um cara que ele admirava pra caramba, um grande executivo, que tinha uma história de super sucesso dentro das empresas, tava ali consertando um banheiro. Exato. Então, é isso que eu acho que marcou pra muita gente, marcou pra mim também. Eu não sei se tem várias histórias, senão a gente vai estourar muito tempo aqui, mas eu queria dar uma parada aqui e aproveitar esse momento e que a gente tá falando aí sobre a primeira lição, vamos dizer assim, você colocou sobre liderança, né? E já colocar pro pessoal esses conceitos, né? Eu vou colocar mais ou menos da forma como eu penso e a gente coloca para debate. Então, para mim, a primeira impressão que eu tenho é o seguinte. Você falou, é um livro sobre liderança, né? Olha só que interessante. E o nome do livro é O Monge e o Executivo. Então, a gente, teoricamente, está dizendo que o executivo é um líder. E aí eu vou fazer uma separação, por experiência minha, de 2 conceitos importantes. Que é o executivo, como tal qual muita gente conhece na cabeça, porque o executivo é meio que... É quase que o arquétipo das pessoas, né? Do trabalhador, né? Eu quero um dia virar o executivo. É o cara bem sucedido e tal, é o topo da cadeia produtiva. E tem um conceito que, de alguns anos pra cá, vem ganhando, na minha visão, até mais força do executivo, que é o empreendedor. Então, pra mim, tem 2 personagens diferentes que eu queria passar pro pessoal aqui hoje, que é o empreendedor e o executivo. Qual é a diferença, gente, desses 2 personagens que eles se confundem na vida real, tá? O empreendedor é aquele cara que é o fundador da empresa. Pega a ideia lá no iniciozinho, chama as pessoas, monta a equipe, tira o troço do chão e faz o negócio acontecer. Aí acontece, passei por isso, experiência própria. O empreendedor monta a empresa e tudo mais. Aí chega um determinado momento que a empresa já está grandinha, aí aquele empreendedor fundador, ele já não tem mais tanto espaço na empresa. Por quê? Porque ele é um cara muito criativo e ele quer fazer coisas novas e tudo mais. E ele tem um punch super diferente. E a empresa, num determinado tamanho, ela começa a precisar, para poder ter mais lucro, precisar ser mais operacional. Então, é super normal na trajetória de uma empresa, ela tem o empreendedor, que é o founder, né? E depois, em determinado momento, você sai e contrata um executivo. E aí, olha só como é que muda o conceito. E aí agora o executivo não é mais aquele cara top que todo mundo quer ser. O executivo é um funcionário que dá andamento operacional na empresa. Olha que interessante. Eu passei por isso, porque eu tinha essa coisa do executivo. Vamos lá, tá na capa da Exame, né? Sei lá, tá na capa da Forbes, executivo. E depois que eu comecei a entrar pro mundo do empreendedorismo, isso faz, sei lá, pelo menos umas 2 décadas, eu comecei a mudar esse conceito. E hoje esse conceito é muito endossado. Por quê? Quem são hoje os principais nomes visados, né? Os principais ídolos da galera do trabalho? Foi Steve Jobs, hoje é Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. Gente, esses todos não são executivos, eles são empreendedores. Eles tiraram a empresa do zero. E é diferente da velha guarda que das gerações anteriores, que quem são as grandes referências? Jack Welch. Exatamente. Você vê que o Steve Jobs, em determinado momento, pra mim, a vida do Steve Jobs é o livro perfeito para poder, é didático para poder, aliás, tem várias controvérsias, mas a trajetória dele, acho que moldou toda essa coisa nova de empreendedorismo. Então, você vê que o Steve Jobs tira a empresa dele do papel, consegue colocar para funcionar, e a empresa dele tem vários problemas, porque ele tem muitas ideias na cabeça, então, para ficar em pé certinho,
É trabalhoso. E aí, em determinado momento, o board, o conselho da empresa fala assim, olha, não dá mais pra você. A gente precisa contratar o quê? Um executivo. E quem que entrou na Apple? Foi o CEO da Pepsi, que é uma empresa super porrada, entendeu? Tipo, não tem nada de inovação. É só botar marketing e venda, entendeu? E aí entrou o CEO da Pepsi e colocou a Apple em ordem de novo. Então, eu queria colocar essa questão aqui para você, né? A gente tem o empreendedor e tem o executivo. E como é que você vê o novo líder dentro disso? Você acha que é mais para o empreendedor, mais para o executivo? Lindo demais. Eu vou trazer um conceito de uma professora chamada Flávia Cavazotti, que é da PUC. Uhum. Ela fala o seguinte: toda ação coletiva organizada, seja em forma de organização formal, ela precisa de 3 funções. O empreendedor, que é a pessoa focada em oportunidade. O gestor, que é processos, organização, fazer acontecer. O pré-executivo ou ele já é o executivo? Função de gestão, Tá. Função de organização, controller, é o que faz executar. O empreendedor, não necessariamente a gente tem essas funções exercidas por pessoas diferentes, tá? Tá. A mesma pessoa pode exercer várias funções ao mesmo tempo. Entendi. E tem a função de liderança, que é engajar pessoas em torno de um propósito comum. Uhum. Então, a gente tem um empreendedor que está muito focado em empreender, tirar o negócio do chão e fazer acontecer, oportunidade, aproveitar a oportunidade, mas tem uma parte do gestor que é criar processo, criar protocolo, fazer operar, crescer, ver números, que não é muito a vibe do empreendedor. Nem um pouco. Tem um artigo maravilhoso falando exatamente sobre isso. Por que muitas vezes o founder não é uma boa pessoa para ficar na gestão da empresa quando ela toma um determinado tamanho? Exato. Porque o perfil, o conjunto de competências é completamente diferente para você operar uma empresa grande que precisa agora de uma série de estruturas que muitas vezes o empreendedor se sente amarrado. Inclusive tem um ótimo filme, acabei de lembrar, eu adoro filme, acabei de lembrar um filme de referência para isso, que eu acho que se chama Um Senhor Estagiário. Não sei se você já viu isso, é com a Anne Hathaway. É exatamente esse dilema do filme. Anne Hathaway e Robert De Niro, se não me engano. Robert De Niro é um senhor e tal, e ela é a founder, a empresa dela começa a crescer e ela passa exatamente por esse dilema. Querem tirar ela porque ela não é mais o perfil, ela é uma empreendedora, querem contratar um executivo, e aí, como é um filme, eu não vou dar spoiler do final, vocês vão ter que ver, mas a problemática é exatamente essa. Para quem gosta de negócios, vai sempre passar por aí. Então, mas deixa eu fazer mais uma crítica importante, uma política da minha vida. Eu vou colocar minha alma aqui na mesa, gente. Porque olha só, vocês já sabem que eu sou empreendedor, né? Inclusive, estamos aqui empreendendo. Isso aqui é um novo projeto, né, de podcast da minha vida agora. E eu tô tirando isso aqui do chão. Segundo episódio aqui com Luísa Martins. Então, pra mim é o seguinte, né? Como você falou, né? Tem uma discussão enorme de que o empreendedor não... O founder não necessariamente é esse cara que vai crescer. E a gente tá falando de liderança aqui. O empreendedor, ele tem que capturar as pessoas, achar as pessoas, trazer as pessoas, vender o sonho. E olha só, eu vou te dizer, eu passei por isso. Você não tem dinheiro pra pagar as pessoas, então você tem que ser um puta de um vendedor. Você tem que vender pra caceta um sonho pras pessoas. As pessoas têm que estar ali, não é pelo salário, é porque elas vão mudar o mundo, é porque elas acreditam que aquilo ali vai fazer diferença na vida delas, ou porque elas vão aprender, alguma coisa assim. Então, depois que esse DJ já tá super estruturado e todo mundo já tá arrumando no mesmo lugar, aí você contrata o executivo. E aí eu pergunto pra você, quem é o líder? Quem é que junta as pessoas? O executivo chega com tudo pronto. Se o executivo não conseguir fazer com que as pessoas operem os processos, a coisa não acontece. Tá, mas as pessoas já estão operando os processos quando ele chega. Tá bom, talvez não tenham processos estruturados e tal. Ele vai fazer uma série de mudanças de uma empresa que é uma empresa que funciona de forma orgânica e começar a criar uma série de protocolos e de funcionamento para as pessoas que estão ali. É uma baita mudança também. Então, aí o que eu acho que acontece? Talvez vamos dar um pouco de valor aqui pro executivo, porque eu tô criticando muito o executivo, porque eu sou empreendedor. Aconteceu isso comigo. Eu saí da minha própria empresa, contrataram um executivo no meu lugar. Então, aí o que acontece? Eu acho que vamos dar os méritos aqui do executivo. Acho que tem dois pontos aqui, pelo menos que vem na minha cabeça direto, que são os seguintes. O primeiro é que, em geral, ele começa justamente o que você falou, criar os processos de gestão e tudo mais, uma coisa meio protocolar, operacional, que na maioria das vezes é chato. Então, essa palavra vai ter um conceito importante agora na minha narrativa, que é o seguinte, e por causa disso, é uma transição em que muita gente vai embora.
ele, às vezes, ele manda, o executivo chega como um cara meio né? Eu não vou falar uma palavra feia aqui, tô tentando achar uma palavra bonita, mas o cara, o babaca, o escrotão da parada, porque ele chega demitindo um monte de gente, que ele acha que não serve mais pra nada e tal, e começa a colocar uma nova equipe mais operacional. Então imagina a dificuldade que tem esse executivo, e agora eu vou dar os méritos do executivo, de ter que fazer essa mudança na empresa, voando para um regime um pouco mais operacional e fazer as pessoas engajarem nos processos que pra mim são mega chatos. Então esse cara tem que ser um puta de um líder, né? Pra baita fazer isso. de um líder. Então, o que a gente sabe é, liderança, ela não é um cargo, ela é um fenômeno social. De influência para um objetivo comum. Acontece em qualquer situação. Então a gente pode estar aqui num barzinho e daqui a pouco a gente começa a discutir sobre um determinado tema e eu começo a influenciar a opinião das pessoas em relação a um determinado tema do que a gente tem que fazer, para onde a gente vai sair hoje, daqui a gente vai para onde. Então o fenômeno da liderança acontece até nesse contexto. Tá. Então você acha que a nova profissão do momento e para mim do futuro, que é o influencer, ele é um novo líder? Influência de Instagram, influência de YouTube, influência de podcast. Eles influenciam opinião. A diferença aí, o que a gente tem que olhar para saber se é um líder ou não, qual é o objetivo comum. Ah, e não necessariamente as pessoas precisam estar junto com ele. Ele tá lá e tá meio que cagando pros seguidores. Não necessariamente existe um objetivo coletivo, tá? Então ali ele pode estar dizendo que ele tá usando a rede de influência dele para dizer, assim, o que é sei lá, o produto tal é melhor, o produto Y é pior, vamos fazer tal coisa, mas qual é o objetivo comum ali? Concordo. E um outro ponto também, que eu sempre penso é o seguinte, você acha essa liderança, você falou do barzinho lá, o barzinho é um ótimo momento, então o grupo se juntou lá e tal pra conversar, pra fazer alguma coisa, nem que seja organizar uma festa, né, sei lá. Você acha que essa liderança, ela surge naturalmente? Tem sempre um indivíduo que é mais proativo e que começa a carregar pra si as coisas? Não tem a ver com proatividade, essa aqui é a diferença. Existe o fenômeno da liderança, que é o processo de influência, mas não tem a ver com sempre a pessoa que é mais proativa. Às vezes é aquela pessoa que fica quietinha, só ouvindo, e de repente ela dá uma opinião, as pessoas ouvem. Que muda tudo e todo mundo ouve. Caraca. Então, às vezes, é fazer a pergunta certa, a forma como a pessoa se coloca, não tem a ver só com você tomar a frente dos outros. E esse aqui é uma virada de chave, o livro fala muito disso, né? Eu sempre associo com proatividade, do tipo, é a pessoa que levanta primeiro e grita com todo mundo, é o líder. Pois é. E essa é uma virada de chave, porque uma coisa tá? Isso é uma coisa também, que quem quiser ler o livro, eu vou dar spoiler, não tem jeito. Não, é pra dar spoiler, o livro é pra dar spoiler, não pode dar spoiler de filme. Ele faz a diferença. Inclusive, eu quero que você conte mais do livro, é isso que eu ia falar. Entre o que é poder e autoridade. Então vai lá, quer entrar nessa? Tem uma historinha pra isso? Quer continuar contando a historinha? Não, acho que a gente pode ir conversando. Se ele fala de diferença de poder e autoridade, que é exatamente nesse ponto. Uma coisa é, as pessoas elas têm cargos de poder, mas não necessariamente ela tem a autoridade da pessoa. A autoridade ela é construída. E como é que é a autoridade? O que faz com que o Christian seja uma autoridade em inteligência artificial, seja uma autoridade em... não tem a ver com você levantar e dizer, eu sei sobre inteligência artificial. Tem a ver com um processo de construção de uma relação com a tua rede, que vai olhar, você vai dizer, olha, eu sei sobre inteligência artificial. E as pessoas vão olhar e falar assim... As pessoas têm que te reconhecer como tal. O Christian realmente, ele sabe sobre inteligência artificial, ele é uma referência no tema, ele é uma autoridade no tema. Então, essa construção da autoridade é que tem formas diferentes de fazer. E o que o livro propõe é, o papel da liderança é servir aos seus seguidores. E aí a gente tem uma série de controvérsias. Daí vai dar muito ruim. Porque quase ninguém serve aos seguidores. Serve aos patrocinadores. Pois é. Então, qual é a questão do serviço? E o serviço, ele fala, não é eu chegar aqui, te oferecer só um cafezinho e te estar a seu serviço para as suas vontades. É atender o que você precisa para que você possa chegar na sua melhor versão. Esse negócio da sua melhor versão, hein? Já tá virando clichê. Todo influenciador usa isso. Eu tô ouvindo isso direto agora. Seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Meu Deus, não aguento mais. Tudo bem. Mas vamos lá. Tem a ver com a liderança. Tem a ver com a liderança no sentido de que eu tô fazendo, né? Eu tô dentro do meu contexto de trabalho. Eu tenho uma equipe embaixo de mim. Do que a minha equipe precisa para conseguir entregar aquilo que eu tô pedindo para eles. E a gente pode falar de necessidades que tem a ver não só com a questão de material de trabalho. Poxa, um operador de máquina precisa de uma máquina para operar. Se não tem a máquina, ou se a máquina não está funcionando,
ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Sim. Mas ele tem uma série de necessidades psicológicas, por exemplo, relacionadas à construção de relação dentro do ambiente de trabalho, um ambiente seguro. Então, essa história do que o líder está a serviço da equipe na medida em que ele precisa construir um ambiente seguro, um ambiente de confiança, com um maquinário adequado, propiciando algum nível de motivação para aquela E aí uma das tarefas pessoas, é tentar trazer as pessoas à sua melhor versão no trabalho, é isso? Não? para que elas possam fazer aquilo que elas podem Desempenho fazer, se desenvolverem, para da que elas melhor tenham forma. espaço de desenvolvimento, para que elas consigam... Porque nem todo mundo vai querer ser o próximo executivo. Nem todo Agora cada vez menos. É o próximo empreendedor, gente. Nem todo mundo quer ser... Você quer ser quem hoje em dia? Você quer ser o Elon Musk ou você quer ser o presidente da IBM? Sei lá, ninguém quer ser o presidente. Nem sei quem é o presidente da IBM hoje em dia. Tem a menor graça. O mundo tá todo hoje virado pro empreendedorismo. E olha só, e o que eu acho que tá a genialidade desses grandes caras aí, que estão aí no topo da cadeia alimentar, eu acho que é muito essa. Do founder conseguir esticar o máximo possível, porque esses caras se pegaram a execução da empresa durante um bom tempo. Eles estão saindo agora, né? O Bill Gates saiu agora, o Bezos saiu agora. Então, eles fizeram um trabalho muito difícil, eu, por exemplo, não consegui fazer, que é você criar uma empresa, começar a montar a empresa e, de repente, começar a tocar a empresa como executivo. Como executivo, É muito exato. difícil fazer muito isso. difícil. Para alguém que é muito criativo como eu, é um inferno. Pois é. Você chega no trabalho em depressão todos os dias, porque fala assim, gente, eu não posso criar mais nada. É, Porque eu tenho que produzir esse produto para vender, para pagar o salário das pessoas, Pra entendeu? poder pagar o salário das pessoas. E até para tornar ele economicamente eficiente para ir no mercado. Porque se você fica queimando um monte de outras coisas no meio do caminho, esse produto não chega com um preço bom no mercado. E aí não vai ser uma boa empresa e tal. E tem essas coisas, né? Tem esse dilema todo. Então tem uma mudança de operação, tem o MIT Sloan tem muito artigo bacana sobre isso. Sobre isso, muito né? artigo bacana sobre isso. Muito artigo bacana. Tá, Mas então, vamos lá, conta outro pedaço da história, porque hoje a gente veio falar sobre o monge executivo. O monge executivo. E esse monge vai se tornar um executivo no final. Ele vai se tornar um executivo melhor ou Não, pior? ele Não era sei. o monge. Não, O calma, monge era um Ele executivo. era um executivo e virou monge. Virou monge. E vai continuar E sendo ele monge. parou de ser executivo. Parou de ser executivo. Ele Tá. largou a carreira dele. E o executivo? O que acontece com O ele? Tá, executivo- ele começou a chegar lá, já entendi que ele chegou lá, começou a ter as aulas dele no Isso, mosteiro, tá? isso. E aí começa a se deparar com todos os conceitos que a gente acabou de contar. E aí continua. Pra onde é que ele vai? Onde E é que ele aí, chega? aí acaba o livro quando Acaba o ele livro tá saindo assim? do Como é mosteiro. que acaba o livro? Quando ele tá saindo do Então, mosteiro, dá um abraço na Eu não esposa. sei qual é o final do livro. O final do livro ele tá sentado num banquinho esperando a esposa vir buscar ele no mosteiro. E aí ele encontra o Len Hoffman, né, o Simeão, lá embaixo no lago, são 247 degraus, eu acho que esse é o número. Ele desce pra falar com o Simeão, agradecer, sobe de novo, senta, espera a esposa, sentadinho. E aí a esposa chega, ele dá um abraço na esposa, forte, emocionado. E aí a última fala é: caramba, que abraço gostoso. Eu não lembro da última vez que você largou o abraço depois de mim. Agora que entendi, largou depois, né? Porque, tipo, Porque ele continuou abraçando, ela soltou e ele continuou abraçando que e ele legal soltou. isso. Bem Então, bacana isso. exato. Ou seja, tem um final feliz, Tem né? um final super feliz. Coloca o microfone um pouquinho mais pra cá, Pra mais perto. perto da sua boca, acho que tá meio longe disso. Tá bom, beleza. Tem um final feliz. Então, o monge, o executivo vai lá, ele não diz se ele melhorou ou não na vida dele como executivo, né? Como executivo, não. Aí depois não dá. Aí tem que ter o monge executivo 2 pra saber o que ele vai mudar agora no trabalho dele. Pois é, porque o grande dilema, e que o sargento era o primeiro que dizia, que a bater de frente com o Simeão em relação a isso, ele falou assim, olha, toda essa sua teoria funciona muito bem na teoria. Agora, na hora de chegar lá na prática, desculpa, mas não funciona. Quando eu chegar lá com o meu exército e disser assim, agora a nossa relação vai ser construída em amor, o pessoal vai chegar e vai rir da minha cara. Exato, tem contextos também, né? No exército, a liderança é um pouco diferente. E o Simeão desconstrói isso. Ai, meu Deus, lá vai Simeão. O Simeão desconstrói porque ele fala assim, amor na Bíblia, amor na Bíblia foi traduzido de uma forma completamente errada. Ah, ele fala isso. Exato, a gente tá falando do amor ágape. Que é uma outra, assim, tem a ver com honestidade, bondade. Não é amor, o sentimento amor que a gente tem pelas pessoas que a gente ama, próximo, família, irmão, esposa, marido, filho. Sei. É um amor que é uma forma de comportamento, uma forma de você se comportar, né? Nossa. Mas então, deixa eu entender, ver se eu entendi o livro inteiro. Tá. Ele vai lá, ele tem essa crise. A crise dele é com a família do executivo E o principal, trabalho. Na protagonista. verdade, dá ruim quando dá ruim no trabalho. Ah, tá. Começa dando ruim no trabalho. Isso quer dizer. Então, dá ruim primeiro na família e depois no trabalho. Primeiro Quando na dá ruim família. no trabalho, que era a válvula de escape dele, ele falou assim, ferrou. Ah, porque muita gente tem essa válvula de escape aí. Quando pega, joga tudo no trabalho, porque, né, a família... Então
tá bom. Então deu ruim no trabalho, deu ruim na família, deu ruim no trabalho, deu ruim pra todos os lugares, rolou um motim dentro de casa. Falaram a ele, olha, o negócio é ir lá pro mosteiro, ele acaba topando, vai pro mosteiro. Uma semana. Aí tem, é uma semana de retiro? Tá. Então, aí ele acaba, e uma semana era muito tempo na época, hoje em dia não sei se é tanto tempo assim. Aí ele vai, aí ele tem esse primeiro impacto que é do cara que era referência pra ele, ser super humilde e consertar a privada, porque pra mim é privada, ela disse que não é privada, é a pia, mas eu lembro da privada. E aí... A gente pode tirar dúvida aqui agora. Vamos tirar dúvida. Enquanto isso, ele vai e começa a ter aulas, não é isso? Ele começa a ter aulas. Você vai conseguir achar a privada agora dentro do livro? Vou conseguir achar a privada. Ele começa a ter aulas, e aí ele tem aulas todos os dias de manhã cedo, é isso? No de mosteiro. Manhã, de tarde. Era às 9 é um intensivão. Era intensivão. E sempre com o Simeão, que é o executivo que virou monge. Então, todos os dias ele tem aulas, e cada uma dessas aulas eles vão trabalhando esses conceitos que a gente está conversando aqui, não é isso? Aham. Sobre autoridade, poder. Ó, resolvi ao quarto buscar o agasalho. Quando entrei, ouvi o barulho no pequeno banheiro e por isso gritei. Tudo bem, Lee? Não é Lee. Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário. Acertei! Sabia que eu tinha... O vazamento do vaso sanitário. Meti a cabeça pra dentro do banheiro e me deparei com um frade idoso. Por quê? Que de 4 no chão, olha assim. Exato, porque eu lembro da humildade. Esse exemplo da humildade. O cara fodão tava de 4 no chão considerando a privada, gente. Mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi frente a um homem no mínimo uns 10 centímetros mais alto do que eu. Tá vendo? Com um trapo, ele limpou a mão e a estendeu pra mim. Olá, eu sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John. Aí a frase seguinte era Len Hoffman. Mais velho que na foto da internet, com a face enrugada, maçãs de rosto... Enfim, aí ele começa a descrever. Gente, que página que é isso do livro? 23. Na minha opinião, é aí que ele ganha todo mundo e vira um best-seller. Daí pra frente você passa a querer ler o livro, porque esse é o grande choque do livro. É essa coisa da humildade do cara fodão. E toda a retórica do livro, ela é construída pra engajar, porque a gente se identifica com os personagens que estão ali dialogando nas aulas também. Ah, porque tem os alunos, cada um tem um perfil, deve ter um estereótipo bacana. Tipo, o cara do exército, por exemplo, é super importante, porque o conceito de liderança é bem diferente. É bem liderança diferente. mais na base do poder, né, que você falou. E é o cara não mais da autoridade. cético, mais duro, é o cara que questiona mais o modelo do Simeão, é o cara que não aceita nada, que é o que vai o tempo inteiro provocar com que a turma tente pensar sobre por que faz sentido ou por que não faz sentido. Né? Porque, então... gente, olha só, é importante dizer aqui o seguinte, não tem um conceito e uma definição específica que vai valer para todos os casos. Porque, olha só, numa startup, que foi onde eu trabalhei, por exemplo, esse conceito de você, sei lá, baixar lá para limpar a privada, talvez funcione, porque você tá mostrando que tá todo mundo no mesmo barco e apostando a vida ali. Se você tiver num exército no meio de uma guerra, não funciona isso. Assim, ou você obedece sem pensar, ou vai perder a guerra, entendeu? Então, é um estilo de liderança diferente. Não é que um esteja certo ou esteja errado. Mas a liderança, então, você pode até não chamar de liderança, sei lá, você vai usar outro nome. Não, mas tem uma coisa que é interessante, porque mesmo o... Comando, sei lá, você tem que como é que chama assim? Organizar as pessoas, ou levar as pessoas por tal objetivo de uma forma diferente. Tem que ser uma coisa mais forte. Mas mesmo no exército, e ele fala, tem uma fala disso, um exemplo disso. ele fala disso, fala do exército. Fala do exército, ele fala do exército. Do sargento. O sargento fala, ele, mas isso não funciona no meu grupo, é outra coisa e tal. Exatamente. Mas ele diz assim, na hora da refeição, quem come primeiro? Ah, eu não sei. São soldados. São soldados? O sargento ou o general é o último a comer? Não sabia disso. Exato. É nesse ponto ele tenta fazer o... E aí ele quando o Simeão começa a questionar ele, os modelos que ele tem, e o Len Hoffman, o Simeão, ele fala disso, né? Ele fala assim, eu entrei em muita empresa e que existia uma cadeia de eu mando, vocês obedecem, que não funcionava, mas quando eu sempre entrava fazendo diagnóstico, isso ele contando, eu sempre entrava fazendo diagnóstico, eu encontrava ilhas saudáveis, de pessoas que ainda produziam, que funcionavam, que as pessoas estavam emocionalmente saudáveis ainda, e geralmente tinha um líder que era uma pessoa que conseguia, pela autoridade, pelo engajamento, a autoridade no sentido de ele era reconhecido como uma autoridade. O negócio do reconhecimento eu entendo que isso é sem dúvida muito importante. Exatamente. E não porque eu mando Até e vocês obedecem, até no exército, não porque eu mando e vocês obedecem, que eram importantes. Então, é possível você funcionar de uma forma diferente, mesmo numa organização em que poder ainda é a palavra de ordem. E ele fala, o Simeão começa a questionar o sargento e dizendo assim, pois é, quando você deixa o seu exército comer primeiro,
você tá satisfazendo as necessidades deles Antes da sua. Né? O modelo deles de liderança primeiro vem a liderança como um processo de influência e não um cargo de executivo, que é construída com base na autoridade e não no poder. Depois, em cima de serviço e sacrifício, porque na medida em que eu abro mão de alguma coisa para mim, em função de uma necessidade da minha equipe, e necessidade, muitas vezes, é uma necessidade de orientação, de dar um certo limite, então a necessidade nesse sentido, não é deixar a pessoa fazer o que ela quer e dar conta das vontades daquela pessoa. É o que ela precisa, tá? E é uma linha tênue, é difícil de identificar. É sutil, É sutil. Que é construída com base em amor. E essa é a grande discussão. Isso, ele bate várias vezes no livro desse negócio do amor. Nem todo mundo vai aceitar esse negócio do amor, não. E que precisa de vontade para ser exercitado, para sair da teoria e ir para prática. É o amor ágape que você falou? O amor ágape. Eu vou até pegar aqui o modelo do amor ágape que ele coloca, porque é interessantíssimo. Amor ágape tem a ver com paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso. Então, isso é amor ágape. Não é envolver emocionalmente, ter uma relação afetiva, emocional. Muito difícil. É o nirvana do conceito de amor conseguir chegar a isso. A gente vai ter que ir nesse mosteiro. Mas eu queria lembrar de uma coisa também. Acabei de vir uma coisa aqui na cabeça, que é o seguinte. Eu fui falar, né, de exército, né? Embora eu ache que no exército tem que ter um estilo de... Não sei se a gente vai chamar de liderança aqui, ou pelo menos de comando de organização diferente. Eu acho que tem que ser mais forte do que o tradicional. Não tem muito espaço ali para ficar debatendo. Tipo, tem que fazer, porque a gente tá falando de tomadas de decisões rápidas, de força e tal, e de disciplina. São coisas que tem que estar no exército, senão acho que você perde. Que, na minha visão, é um pouco diferente do ambiente de startups e organizações e tal. Mas ainda assim, eu tenho um exemplo que funciona bem com o que você falou. Na hora que você criticou, você falou, mesmo no exército, sim. Veio um exemplo na minha cabeça bem legal, e aí, de novo, vou usar as referências aqui que eu tenho dos filmes, aí recomendo pro pessoal que tá assistindo The Last Kingdom, eu acho que tem na Netflix, e Vikings. Gente, são histórias maravilhosas, sabe sobre o quê? Sobre a guerra que aconteceu de verdade, a história entre o Império Romano, né, a influência do Império Romano, a criação da Inglaterra, que era o exército que vem da religião católica, né, Império Romano, Roma, era todo mundo católico e tudo mais. Então, tem um determinado momento da história em que os ingleses, influenciados pelos romanos, eles entram em guerra com o pessoal que são os dinamarqueses, noruegueses, são os nórdicos, em termos geral, que vêm de cima, e os dois têm um embate pela conquista da Inglaterra. Então, The Last Kingdom é lindo, é o surgimento da Inglaterra, é justamente esses dois povos muito diferentes guerreando, num momento de guerra mesmo, e aí a gente tá falando de exército, e quem ganha essa briga, a gente já sabe hoje, né, que a Inglaterra é católica / protestante, então os religiosos de baixo ganham dos Vikings. E aí que eu coloco essa questão aqui, que tem tudo a ver com o que você falou. Por mais que os dois sejam exércitos formados nesse estilo de liderança aqui, porque os homens eram brutos, eram na base da porrada mesmo, vamos, todo mundo obedece, ninguém estudava, não tem estudo nem nada. A gente via que no seriado, isso mostra bem claro, que os nórdicos, né, os vikings, eram muito mais fortes geneticamente, e os exércitos que vieram de Roma / Inglaterra, os católicos, eles eram mais fracos, mas muito mais organizados. E ele mostra muito bem isso, e aí eu acho lindo. Eu quando eu assisto várias vezes, eu vou chorar todas as vezes. Por quê? Eles mais fracos e mais organizados, eles ganham dos vikings, que eram super fortes. Por quê? Principalmente porque os vikings, eles lutavam por dinheiro e por poder dentro eles tinham briga interna. Eles tinham briga interna, por poder interno, pra pegar a mulher do outro, né? Tem sempre assim, quem é o cara que vai, né, ficar com a mulher e tal. A genética tinha isso. E os católicos eram mais organizados, por quê? Porque eles tinham um propósito. Eles serviam a Deus, eles serviam a Jesus. Eles estavam ali por uma causa maior. Eles não estavam ali por dinheiro. E aí você vê que talvez isso entre um pouco junto com essa ideia de liderança. E como eles ficam mais fortes na guerra quando você tem um propósito maior do que simplesmente ganhar o dinheiro ali ou ser o cara mais forte da civilização. Exatamente. Né? Isso exige liderança. Essa história de você engajar as pessoas, porque uma coisa você é Christian, você tem um propósito
muito forte dentro de você. Mas para que as pessoas enxerguem esse propósito como propósito delas também, precisa de muita liderança. A gente pode dizer que a religião é uma forma de liderança, será? Sim, sim, super. Será? A primeira, os religiosos... Tipo, o Papa é o falar de grande novo, líder. tá? Eu vou falar de novo da questão do livro. Sim, mas a gente tá falando sobre o livro. Gente. Sobre o livro. Ainda mais aqui, ó. Um Monge é uma exemplo. religião? É, né? Que religião que é essa? Monastério é o quê? Católicos ou protestantes? Eles são protestantes, se não me engano. Tá. Não, o monastério tem de várias religiões, mas... Então eles são deve ser em protestantes. inglês isso aqui. James se Hunter, bobear. eu acho que é. Porque a Inglaterra é protestante. Exato. Tem um filme depois, tá? Primeiro é católico, depois vira protestante. Você tem que ver a série que vem a seguir pra ver como é que a Inglaterra vira protestante. Papo pra outro episódio. Mas ele fala que o primeiro um dos principais grandes líderes é Jesus. Ah, tem isso, Porque né? ele tinha zero poder. Ele tinha zero poder. E aquilo, o que aconteceu lá atrás, influencia Zero hoje poder, mas 100% do que a gente chama de autoridade. soft power hoje em dia, né? de autoridade. Que é o que chama soft de power, né? autoridade, De exato. autoridade, né? Que é o que ele chama de autoridade. Que é conseguir engajar as pessoas dentro de uma filosofia que ninguém seguia. Assim, você não pode não ser o comandante do exército, mas você ter alta influência sobre o comandante do exército. O que aconteceu muitas vezes no passado, né? Porque, em Exato. geral, o comandante da cavalaria era um cara de muito pouco estudo. Uhum. Então, justamente, acho que essas séries que eu falo tratam muito sobre isso. Por que a Igreja Católica e a religião, ela avançou muito como um terceiro braço em todas as civilizações, né? Em termos de guerra, exército e tudo mais. Porque os guerreiros e o comandante da cavalaria, todos eles eram treinados para lutar desde pequeno. Eles pegavam a espada e ficavam lutando, faziam exercício, lutando. E o que os católicos traziam? Eles estudavam, basicamente. Eram os únicos que liam livros na época. Eles concentravam todo o conhecimento. Então era conhecimento. E o exército era basicamente a força bruta. Então, e não só isso, como eles também davam sentido pra guerra. Você vê que grande parte das guerras eram em nome de uma religião. É em nome de uma religião, né? Ainda tem isso, né? Então, gente, por mais que a mão do rei, né, o comandante da cavalaria, seja o cara mais poderoso, em termos de que ele que dá o comando para todo mundo seguir, o conselheiro é o cara que mexia as peças no xadrez. Porque ele quer influenciar, que era muito fácil, porque o cara tinha muito mais conhecimento do que o outro, né? A história do... Né? Não tem a piada do japonês e do peixinho? Mente maior comanda mente menor, e daqui a pouco o japonês tá lá fazendo... Então, sempre lembro dessa piada. Então, mente maior comanda mente menor, o conselheiro era disparado mais conhecedor de tudo, e influenciava facilmente o comandante do exército e fazia os movimentos do xadrez, né? Acho que era assim que funcionava. Então, os monges, historicamente, são detentores de muito conhecimento. Hoje, graças a Deus, o conhecimento está bem mais disponível. Você não precisa ser um monge, nem um padre, nem ser católico para ter muito conhecimento. Para ter muito conhecimento. O desafio hoje é de curadoria. É onde você buscar o conhecimento relevante. Isso, legal. Então, onde você buscar o conhecimento relevante. O que é relevante? Hoje a gente tem uma série de conteúdos, poxa, Instagram, muita gente se informa pelo Instagram. A diferença é que o Instagram ele é um conhecimento raso, curto. Sim. Não tem muito espaço para profundidade. E esse que talvez seja o principal desafio. Aonde você vai buscar o conhecimento profundo? Quem são as pessoas que são as autoridades no assunto, que efetivamente podem falar sobre o assunto? Tá, mas eu acho que esse é um... E é isso que a gente tá fazendo aqui. Exato! Mas é isso que a gente tá fazendo aqui no EdPod, um dos primeiros podcasts educacional. A gente nada mais, nada menos faz do que uma grande curadoria aqui. A gente tá passando conhecimento já bem mastigado para todo mundo aqui conseguir absorver o que é importante. E aí, é óbvio, gente, vai sair daqui e vai estudar mais na internet. Porque outra coisa, agora que você falou de curadoria e de educação como um todo, de conhecimento, tem uma coisa que sempre vem na minha cabeça, inclusive, acho que dá um episódio inteiro sobre isso, mas a gente pode já provocar aqui, é o seguinte, a gente passa um conteúdo aqui, meio que a gente já faz uma certa curadoria, né? A gente mastiga um pouco, a gente dá pílulas aqui do que é importante, que as pessoas devem saber, dá uma provocada. E eu acredito que depois de um bate-papo desse, as pessoas ficam mais instigadas, mais motivadas a procurar e estudar. E isso, pra mim, é o grande gatilho que falta da educação, né? Se tá tudo disponível, por que você agora não sai e vai atrás de um vídeo com um determinado conhecimento e não vai estudar? Porque, pra mim, o estudo, ele só vem depois de um gatilho de motivação, entendeu? Um gatilho de motivação, exatamente. Talvez seja o trabalho do professor hoje. É o trabalho do professor, o trabalho do líder. Nada mais é do que encontrar líder. gatilhos de motivação. O líder! Chegamos no líder de volta! Yeah. Caramba! Exato. Como é que eu faço com que o Christian
saia da zona de Estude tal conforto coisa. dele e vai fazer tal coisa que é, sei lá, seja no trabalho, vai estudar, vai fazer qualquer coisa. O trabalho da liderança é esse. Como é que eu consigo encontrar os gatilhos do Christian? Pra mobilizar ele pra alguma coisa. Luísa, esse líder tá virando um super-herói já, pra mim. Porque, olha só, ele já virou um coach, já virou um psicólogo, né? Porque, imagina, ele já tem que começar, esse líder já vai fazer, como é que chama aquele negócio? De PNL, não tem uns troços desse? Pra conseguir CNV, entrar na PNL, mente das pessoas, pra é. poder acionar os gatilhos. E outra coisa que é interessante da discussão, né? Mas isso não é muito manipulador? Exato. E aí tem um outro livro, que inclusive, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, que a gente pode vir falar sobre ele também. É um livro super conhecido. Acho que o nome do livro é Como Influenciar e Como fazer Persuadir. amigos e influenciar Como pessoas. fazer- Dale Carnegie. Isso! Você conhece? Já leu esse livro? Então está convidada para o próximo legal. episódio a gente fazer sobre esse livro. Por que isso? Será que esse líder não fica meio perverso e manipulador? Porque esse livro que acabou de falar, ele parece meio perverso. O que essa discussão acontece dentro do livro, tá? Será que eu não tô manipulando Do pessoas? outro livro, não desse. Desse aqui. Ah, desse aqui? Então conta mais um pouquinho sobre o nosso livro de hoje. Fala pra E gente mais. o que Conta uma ele historinha. diz a questão é que eu não tô pensando em mim, eu não tô centrado em mim. Se eu tô assumindo uma postura de uma liderança servidora, ou seja, eu tô servindo as pessoas, na hora em que eu tô oferecendo um ambiente necessário, eu não tô pensando em mim, em que você faça o que eu quero. Eu tô pensando no nosso objetivo comum. Gente, isso é muito louco. Então, é muito paradoxal isso, né? É super Porque- paradoxal e exige um exercício gigantesco de separação do que é o meu ego inflado querendo alguma coisa Isso. e do que eu tô fazendo pelo bem comum. Olha Como é que só. eu justifico no bem comum alguma coisa que é um bem pessoal? É uma coisa meio esquisita. Chegou o momento loucura. Vou incorporar aqui Aristóteles em Platão. Vamos lá. Pra quem gosta, porque eu sou psicólogo, gente. A Luísa também é psicóloga. Então, a gente vai entrar numa seara que é pra quem gosta de mergulhar um pouco mais fundo. Então, o líder é essa pessoa que meio que se anula diante dos outros, porque ele tem que... Quase se anula, pelo que você Ele colocou. Ele vai coloca o mais pra outro em relação... Prioridade. Em prioridade, vamos dizer, Exato. ele não se anula, ele fica ali nota 2, Exato. e colocando os outros todos em prioridades, Exato. em prol de um objetivo que é dele em primeiro lugar, porque ele que é o líder que está dizendo para onde que vai. Então ele está em primeiro lugar, mas está em segundo ao mesmo tempo. Olha a loucura. Por isso que é o loucura, paradoxo. é Né? paradoxo. Ele que manda no negócio, mas ele se anula para mandar no negócio. Lembrei de um outro filme sensacional que chama Os Suspeitos. Você já deve ter visto. Não. Do Kobayashi. Kobayashi é sensacional. Não lembro, não Kobayashi é o lembro. seguinte. E aí tem a ver com esse troço de liderança que você falou que não tem a ver com a proatividade. Kobayashi é o seguinte. É um grupo é uma equipe de ladrões, né? De criminosos e tal. E Aham. eles têm que, sei lá, assaltar um barco, alguma coisa assim. E todos os caras, eles têm que se articular, tem que ter um líder, Aham. né? Eles têm que... Gente, ladrão tem que ter líder e tem que ter um bom líder. Tem que ter uma cadeia de comando ali, uma Quantos governança. filmes de ladrão que não tem o cara, né? Você vê a Casa de Papel, tem o professor, Pois é. né? Que bota o plano todo, os caras têm que executar o plano direitinho e tal. Então, infelizmente, o ladrão também tem líder. Então, eles vão lá, executam o negócio, mas o ladrão tem um problema maior do que as organizações tradicionais. Um dos alunos era ladrão aqui, não. Faltou ladrão no executivo, a gente vai fazer uma nova versão. O ladrão, ele tem um problema um pouquinho maior do que nas outras organizações, que é o seguinte: tem uma priorização do ego do ladrão, porque todo mundo quer passar a perna em todo mundo, todo mundo quer se dar bem melhor. Não existe o ladrão que é o democrático, vamos todo mundo... Quantos filmes você já não viu que chega no final das contas, na hora de dividir o dinheiro, o cara pega o dinheiro e vai embora, Exato, entendeu? é. Então, esse é o problema do ladrão, né? Você tá sempre com medo da traição e sempre um tá querendo passar a perna no outro, mas por trás disso tem uma organização e tem um líder para fazer as coisas acontecerem, tá? Então, basicamente, quando você vê um filme, uma história de um roubo, não sei o que tal, você fica vendo, pô, quem é o cara mais poderoso que vai passar a perna em todo mundo e que vai levar a boa nessa história, né? Aham. Então esse Mais grupo... poderoso não, que tem mais autoridade. Porque quem é o mais poderoso é quem tá no poder. Tá, eu não sei como é que eu vou encaixar esses conceitos agora. Eu vou colocar a história e aí o que acontece? Nesse filme Suspeitos, que é sensacional, um best-seller também, você pega a equipe sensacional. Tipo, um é o Superman, um é o Fortão, o outro é o hacker de computador, o outro é, sei lá, a mulher boa de papo e tal, o outro é super inteligente. E tem um cara que não é nada, ele é um aleijado, mas tá dentro da equipe.
Mas também, vamos dizer, o aleijado tem lá seus poderes porque ele pode ficar ali em determinado momento chamando atenção, pedir dinheiro, desviando a distração das pessoas e tudo mais. Então ele faz muito pouca coisa, isso que é verdade, mas ele tá dentro do grupo. E o que acontece? Na hora que começa, eles fazem o roubo e começa aquela segunda etapa de quem que eu tenho que me preocupar que vai me trair, porque eu tenho que pegar, tem que ser melhor que quem, entendeu? Você começa a se preocupar com as pessoas poderosas do grupo, que podem te trair e pegar teu dinheiro. E aí o que acontece no final? O aleijado que toma o poder. Ninguém se preocupa com o aleijado, ele leva todo mundo. É o Kobayashi, cara. Exato. É sensacional o filme. Exato. E vou te dizer mais, não vou dar spoiler, porque filme não se dá spoiler. É melhor do que isso. Vejam o filme, mas ele leva todo mundo. Tá. Mas tem um pouco disso, né? Que a questão, o cara... tem uma pessoa que é uma pessoa que ninguém vê, mas ela vai se construindo ali. Mas, assim, não tem... Isso não tem... Eu não sei exatamente se ele influencia pessoas nesse filme. Eu não vi o filme. Eu não sei exatamente se ele consegue envolver as pessoas. Ele simplesmente ele rouba o poder. Ele é muito pouco. Ele é muito apagado na história. Justamente por causa disso. É a tradicional planta do Big Brother. A estratégia planta do Big Brother é ótimo no início, porque ninguém vai votar em você, você não participa de nada e vai seguindo em frente. E olha que bacana. Se você ganha o BBB, você não planta, é uma questão. E olha que bacana. A autoridade, ela não se rouba. Olha, bom ponto. A autoridade você não perde com cargo. Interessante isso. Poder você perde. Saiu do cargo, perdeu o poder. Perdeu o poder, é verdade. A autoridade não. Porque você tinha ali, na verdade, uma força externa que não é sua, talvez, é isso, né? E a autoridade é sua, você desce e continua influenciando as pessoas mais ou menos da mesma forma. Mesmo se você perde o cargo, você continua tendo a capacidade de influenciar pessoas, porque isso não tem a ver com o cargo que você ocupa. Então, ótimo gancho para aquela minha viagem intergaláctica. Deixa eu terminar minha viagem intergaláctica das profundidades da psicologia. Então, era o seguinte. Então, o líder se anulou. Eu sei que você quer falar um negócio. Daqui a 5 minutos. Daqui a pouco vai estar terminando, você ainda vai falar. Porque você levantou o dedinho aí. Aí, então, voltando para aquele ponto que eu tava. O líder, ele se anula em prol das pessoas, ele coloca as pessoas como prioridade, se anulando para que no final das contas ele seja a prioridade, porque o objetivo é dele no final das contas, né? Então, é o paradoxo do líder. O que se diz é o seguinte, o objetivo coletivo é difícil que seja só dele, tá? Você tem um acordo coletivo ali. Isso é outro assunto muito bom, né? Porque aí você para de ser aquele cara, aí realmente você separa ele do cara do perverso. Porque o perverso é aquele, né? Eu tenho um objetivo e eu vou levar todo mundo para aquele objetivo. Então talvez o líder, ele não possa ter esse objetivo a priori. O líder tem que construir o objetivo junto com a equipe. Existe um acordo implícito ali. Não sei se dá pra fazer isso sempre não, hein? Talvez seja meio poliano isso aí. Mas, na hora que você chama uma pessoa pra fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntos? Dificilmente é só aquilo que você quer, né? Mas aí depende também do poder de venda do cara. Se o cara for muito persuasivo, eu acho que ele consegue trazer mais pra gente. Vamos colocar uma matemática numa escala. Quanto tempo dura isso? Dura tempo e gasta muita energia, tá? Sim. Mas eu acho que quanto melhor vendedor você for, mais você traz as pessoas pra próximo do que você quer. Quanto pior, talvez você tenha que ceder mais, quanto né? Mais autocentrado, quanto mais dificuldade que esse líder tem de negociar esses objetivos, que precisam ser coletivos, né? Então a gente faz um acordo implícito ali. Na hora em que eu dou minha carteira de trabalho para uma empresa assinar, eu tô me comprometendo com um objetivo coletivo. Mas se não existe um processo dialógico na construção da relação entre líderes e seguidores, dificilmente a coisa se sustenta durante muito tempo. Não sustenta. Pois é. Não sustenta. Mas vou terminar aqui então meu raciocínio, que era o seguinte. Aí o cara se anula para em prol do todo, que no final das contas, dentro dessa meu esquema aqui conceitual, ele tem o objetivo. Vamos colocar que ele tem o objetivo principal para funcionar a minha história aqui. Depois a gente debate isso, que é muito mais complicado. Esse ponto que você colocou. Então eu tenho objetivo, eu me anulo para que todo mundo entre, que no final das contas eu que sou a prioridade. Então é o paradoxo. E aí a gente vai entrar num modelo que principalmente da minha experiência de startup, que eu gosto muito, que é o seguinte, e eu super acredito, tá? Eu acho que acontece mais na área de tecnologia do que nas outras áreas, que é da pirâmide invertida. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você trabalha com tecnologia, os seus funcionários são muito valiosos. Exato. E acaba que a galera da base é quem mais importa na empresa, por isso que eu chamo de pirâmide invertida. A tarefa dos gestores, do presidente, do CEO, do líder, é entregar cafezinho pra esse cara, entendeu?
É fazer esse cara estar trabalhando. Então, é totalmente ao contrário do que a gente acha, né? Que os meus funcionários aqui vão me entregar a cabecinha. Não, mudou tudo. Assim, o meu trabalho é servir. Aí eu acho que entra aquele conceito do servir que você falou. É servir esse cara ao máximo possível. Dar a melhor estrutura possível pro cara fazer o que ele tem que fazer. Faz o que tem que fazer, que eu tô aqui. Cara fazer. Me diz o que você precisa. Diz qual é a sua necessidade. E às vezes o próprio líder precisa identificar já. Você olha pro cara e você fala assim, cara, esse cara não tá bem. Exato. Você tá aqui comigo? Vamos não conversar? Tá bem. Antecipa. Exato. Porque você sabe que se não fizer nada esse cara vai explodir e você vai acabar perdendo um capital intelectual, né? Que é o que é super valorizado hoje. Perfeito. E no frigir dos ovos, assim, vamos pensar o seguinte: quem é a última pessoa de uma fábrica que entra em contato com o produto do cliente? É o cara que faz a embalagem. Ou o vendedor lá, né? Ou o vendedor. Na ponta da loja. Esse cara precisa estar muito bem atendido, porque o produto lá vai ter. Hoje em dia tem cheirinhos, né? Há pouquíssimo tempo atrás não tinha, mas tem cheirinhos, tem a imagem, tem a fotinho, tem o escritozinho. Porque esse cara precisa se sentir importante. Ele é o último ponto de contato entre a empresa e o cliente. Ele tem muita informação também, né? Que é pouco aproveitada. Mas é engraçado que isso ainda não acontece tanto assim, né? Eu acho que nas empresas de tecnologia, mas ainda assim, não tanto quanto. Eu lembro que quando eu montei minhas empresas, eu era um líder que prezava muito por isso. E isso era super inovação. Não era todo mundo que fazia isso, que nem eu. Tá? E eu falava pra todo mundo: olha só, o meu trabalho aqui é fazer você ser feliz, entendeu? É isso. E aí, no final das contas, acaba que. Ser feliz não. Ele faz uma diferença também de felicidade e alegria. Aí, ser alegre. Ferrou. Ser alegre. Muitos conceitos. A felicidade é um sentimento momentâneo, tem a ver com eventos. Alegria tem a ver com a questão de sentido, propósito. Vamos já usar, então, os nomezinhos que o livro usa. Então, a pessoa se sentir alegre, ter sentido, tem que ter algum propósito, ela tá ali, né? Então, mas olha só que bizarro. Por que é tão difícil de implementar isso, né? Por que eu acho que eu tava tão à frente do tempo, e às vezes tá tão à frente do tempo nem é bom também, né? E aí a gente pode analisar, pode chamar alguém que tiver uma experiência sobre isso também está super convidado para vir aqui no podcast. Então, olha só o que acontece. Olha como é que começa, né? Eu tenho uma trajetória extensa, né, de acadêmica e de empresas, empreendedorismo. Até no último episódio a gente falou sobre Bitcoin também aqui e tal. Então, imagina. Teoricamente, as bases de estrutura, de status da nossa sociedade, que é, ser engenheiro, ser doutor e tudo mais, ser empreendedor, ter uma empresa, sucesso, essas coisas todas. Vários títulos, vamos dizer assim, que eu tenho, que funcionam como argumentos de autoridade, né? Sim. Porque psicologicamente você acaba passando por um símbolo e o símbolo funciona como uma comunicação mais rápida. Então, você tem uma trajetória bonita, então como é que começa uma empresa? Como é que comecei? Eu fiz várias empresas. Começa uma empresa com esse reconhecimento de autoridade. Exato. Ou seja, eu quero trabalhar com o Christian porque ele, o cara é doutor em inteligência artificial, que legal, ele tá por dentro de todas as coisas novas, então não vou aprender pra cacete e tudo mais. Esse é o primeiro momento. O cara vem trabalhar comigo. No segundo momento, inverte, que é aquele negócio que eu falei. Ele vem trabalhar comigo e descobre no segundo dia que quem é importante é ele. Ou seja, ele começa a ficar chocado que aquele cara... Aí entra um monge. Aquele cara que era o reconhecimento dele, que era para ser o diretorzão da empresa, é o cara que tá ali consertando a rodinha da cadeira dele pra ele... E por que é autoridade? Porque o cara, na hora que der ruim, ele vai chegar e falar assim, cara, Christian, deu ruim. E você vai chegar e vai dizer assim, dá uma olhadinha pra cá, vê se não foi aqui. Exatamente. E isso acontece muitas vezes. Deu ruim e eu só dava aquele empurrãozinho. Ou empurrãozinho e a pessoa, caramba, que bacana. E a pessoa já resolve. E às vezes mais do que isso, né? Olha quanto assunto ainda tem. Às vezes é surreal, Luísa, que é assim. Eu já passei muitas vezes por isso. É surreal. Mas ninguém pode saber que é assim que acontece. Às vezes a pessoa tá lá, te chama e fala assim, Christian, não estou conseguindo fazer essa parte aqui. Só dele explicar pra mim, ele já resolve. É isso aí. É literalmente nada que eu preciso fazer. Eu sei. De ponta a ponta. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Já aconteceu isso também? Já aconteceu comigo várias vezes. Já descobriu o que é. Ou seja, ele só precisava, como eu costumo dizer, eu gosto de fazer uma analogia com aquele disco de LP antigo, sabe? Que tem aquele ponteiro. Ele só precisava que alguém tirasse esse ponteiro dele e colocasse em outro lugar, sabe? Outra música, pra cabeça dele rodar. Que de alguma forma tava presa ali. Aí ele faz esse troço fora da caixa e entra. E tem aquela história também, né? Não sei se você já passou por isso. Eu trabalhei durante um tempo com BI, que é Business Intelligence. E eu trabalhava às vezes, com queries, com programação. Super, exatamente. Então tinha vezes que eu olhava pra aquilo, eu tava com o relatório gerencial na minha mão, que eu tinha que fazer, tinha que rodar, o negócio não tava funcionando. Eu falei assim, quer saber? Eu vou tomar um café. Eu levantava, tomava um café. Onde é que vinha a resposta? Do café. Tá vendo? Ia pegar o café, putz, é lógico.
Porque a Você não gente... precisa nem do líder. Coitado do líder, está extinguido. É só levantar pra tomar um café, gente. Não, mas sem o líder não teria o café. Ah, tá bom, pode ser também. Pode ser também. Sem o Então, líder não teria o café. Luiz, nós estamos chegando ao final desse maravilhoso episódio de EdPod. Muito obrigado pela sua presença, mas eu quero colocar, a gente não vai terminar sem colocar a mega bomba aqui, que eu queria colocar, que eu tô esperando o troço todo, que é o seguinte. Por que que... Agora, por que que é uma bomba? Eu discordo completamente desse troço aqui do livro e de tudo que a gente falou, apesar de você ver que eu tentei fazer, mas eu acho que eu estou à frente do tempo. Eu tentei, tive séria dificuldade, talvez isso um dia vai acontecer. Por que que eu acho que ainda não é isso? Tá? E aí você vai terminar fazendo sua explanação aí, provavelmente a gente não vai ter uma resposta conclusiva aqui, e é bom para todo mundo ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu adoro um artigo que saiu, não é recentemente, mas eu tenho muito isso na minha cabeça e eu, sinceramente, eu repeti muito isso na minha vida, errado ou não. Porque assim, em inglês, eu nem lembro mais como é que era exatamente o título, mas é alguma coisa do tipo, Why Top Entrepreneurs Why Top Entrepreneurs are tipo, verdadeiros, como é que seria? Traduz aí pra mim. Como é que os top empreendedores são verdadeiros? Why top entrepreneurs are truly why top entrepreneurs are truly assholes. Falei que era uma bomba. Porque, olha, todas as nossas referências de liderança e de top super empreendedores, fora esse livro aqui, que é quase uma fantasia, esse artigo é muito bom. E eu fiz muito isso na minha vida. Quer pegar os cases? Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, são todos mega escrotos. Em que sentido? Já viu a história do Steve Jobs? Ele era mega babaca com todos os funcionários. Ele agredia todo mundo, xingava todo mundo. Bill Gates enfiou a porrada em todo mundo. Mark Zuckerberg tem um livro que chama The Boys King. Ele era extremamente machista, fazia clubinho, sacava todo mundo, puxava o tapete das pessoas. Ou seja, é pra gente estourar esse podcast, porque a verdade é que esses caras, eles são os psicopatas. A pergunta que eu te faço é, isso é uma questão de que você precisa disso para ser empreendedor? Ou era uma questão contextual? Será que hoje isso ainda tem espaço? Não, eu acho que só tem espaço. Eu não sei. Talvez Elon Musk seja um pouquinho diferente, apesar de eu não gostar muito dele. Mas eu nunca vi falar de maus tratos de Elon Musk. Agora, esse artigo tem, cara, Mark Zuckerberg era um crápula. Steve Jobs, amado. Todo mundo da mega mesma geração. crápula. Todo mundo mais ou menos ali, todo mundo da mesma geração. Bill Gates também, mega estúpido. Eu acho que... Eu não sei, acho que o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg, acho que eles ficam no topo ali dos mega crápulos, sabe? Exato. Mas pensa se essas pessoas teriam espaço hoje. Sai o primeiro escândalo, a pessoa Pode ser, acho que pode ser um bom ponto. Por isso eu talvez tenha cometido alguns erros, porque eu levei muito isso a cabo. Eu várias vezes não fui muito legal, fui bem estúpido com várias pessoas, falando assim, cara, ou você é estúpido ou você não vai aguentar. Não dá pra ficar dando espaço pra todo mundo, não. Tipo, quando você é um empreendedor mais top de linha, você está no meio de uma guerra. É isso aí. É assim, não é assim, não, vamos ser cool agora com todo mundo, você pode fazer, não. Ou você entra na guerra, você vai perder. Tem outro livro que é do Peter Thiel também, que é o fundador do PayPal. Cara, ele conta a porradaria do Vale do Silício. É sério mesmo o negócio. Mas tem uma coisa que a gente tem que olhar, né? Quando a gente fala sobre oferecer aquilo que as pessoas precisam e não aquilo que elas querem, um filho precisa de limite. Um filho... Não é você ouvir o tempo inteiro. Tem horas que você vai chegar e dizer, não. Ponto. Agora, a diferença talvez seja a forma como você faz isso. Você não precisa ser um babaca pra poder fazer. Você vai colocar o limite, você vai dizer, agora não dá. E a tua autoridade, em princípio, te deixa no lugar das pessoas entenderem e chegarem assim, beleza, agora não dá. Mas, então, esses caras disseram não, muito não, e foram ao limite, ao cabo, porque o empreendedor tem um pouco disso também, né? Essa loucurinha do empreendedor, que, cara, eu vou até onde for, onde eu precisar, dane-se, explode esse troço, eu vou fazer guerra mesmo e tudo mais. E isso faz com que ele tenha que tomar decisões mais contundentes, vamos dizer assim, para ser um pouquinho mais leve, né? Mas eu levei porque eu cresci com esses caras, então eu acho que eu fiz muito disso. Muita gente já me viu tomando atitudes meio assim. Sugiro. Sabe, você tá mega estressado e tal, e tem que tomar decisão, e não tem tempo para discutir.
E aí chega e fala, agora não posso, agora não tem tempo pra discussão. É. Tem a célebre história, né, do Steve Jobs, quando entregaram o primeiro iPad pra ele. Você sabe dessa história? Não. Entregaram, prontinho. Cheio de circuito lá dentro. Cheio de placa, com tudo lá dentro. Entregaram, ó, tá pronto. Ele olhou, pegou uma bacia de água, botou o iPad dentro da água, Estragou. saiu bolha. Hum. Aí, se saiu bolha, tem espaço. Se tem espaço, dá pra ficar menor. Faz de novo. Merda. Não, o Steve Jobs falaria, está uma merda e você está demitido. Esse é bem o Steve Jobs, né? Mas eu juro, ele faria umas coisas desse tipo, ou seja, ir com todo mundo junto, em público, porradaria, tudo bem. Vamos rezar para que você esteve certo, é o contexto de uma época, acho que não tem mais espaço para isso hoje. Espero que os novos líderes sejam líderes mais cuidadosos. Servidores. E com isso, nós fechamos o segundo episódio maravilhoso do EdPod, o podcast educacional que traz o quê? Mais dúvidas para você do que respostas. E aí agora, para você botar um Google, vai no YouTube e vai ler esse livro, aqui a gente já citou várias outras coisas, vai ler mais coisas. E se você tiver, você sabe, esse podcast aqui é super aberto, se você tiver um livro que você acha interessante trazer para cá, você não precisa ser nenhum grande influencer, escreve aí nos comentários qual é o livro, dá o like aqui embaixo e pode vir aqui conversar com a gente.